Olá pessoal, Pietra Bertolazzo aqui. Bom, faz tempo aí que as pessoas têm questionado muito a respeito da suposta demora do Bolsonaro para aprovar a compra das vacinas contra o Covid, o que fez com que várias mortes, acho que, se não todas, tenham ido aí para conta do nosso presidente, E isso a mídia inescrupulosa faz questão de fazer o tempo todo, chamar o presidente de genocida e tal, sem sequer ir atrás dos fatos. Eu fico até pensando que hoje em dia o trabalho mais fácil no Brasil deve ser jornalista, Você não precisa pesquisar, você não precisa ter nenhum compromisso com a verdade, você não precisa fazer nada além de basicamente ficar gritando Bozo genocida, e falando vacina atrasada, igual um robô, que o teu trabalho está feito ali por um semestre. Mas então, já que o jornalismo brasileiro não faz o trabalho que lhe cabe, eu que não sou nada, estou aqui mais uma vez prestando esse serviço para vocês. Na verdade, hoje esse mérito é todo da minha amiga e uma grandíssima advogada, Flávia Ferronato. A Flávia conseguiu coletar todos esses dados e fez um texto maravilhoso e bem didático para todo mundo entender. E é baseada nesse texto que eu estou gravando esse vídeo de hoje. Então vamos lá. O governo federal, de fato, demorou para comprar a vacina da Pfizer, E agora a gente vai entender o porquê. Para começo de conversa, a vacina da Pfizer foi a vacina mais rápida aprovada na história, No início de dezembro de 2020, poucos meses após o início do seu desenvolvimento, a vacina foi aprovada para uso emergencial no Reino Unido. Dias após, ela foi aprovada pelo FDA, que é o órgão americano que autoriza o uso de vacinas, em caráter emergencial também, importante pontuar. Mas vamos entender aqui o que aconteceu no Brasil. A Pfizer procurou diversos países do mundo para a venda das vacinas. Muitos compraram e muitos, até hoje, ainda estão negociando o contrato. E por que isso? Porque o contrato da Pfizer é padronizado. Dentre algumas cláusulas ilegais desse contrato para a legislação brasileira, está a de não responsabilização caso haja problemas em quem tomou a vacina. Se pela lei brasileira essa cláusula é considerada ilegal, a assinatura do contrato nesses moldes causaria dois problemas. A Pfizer poderia ser responsabilizada de qualquer jeito. E dois, crime de responsabilidade para o presidente, que a gente sabe que é a hipótese preferida do pessoal do Fica em Casa. Então começou aí o imbróglio jurídico, De um lado, a Pfizer queria a segurança de não ser responsabilizada e o governo brasileiro queria a segurança de que estaria seguindo a lei, E até porque a gente sabe muito bem o que aconteceria com o presidente da República caso essa compra fosse aprovada, caso a vacina fosse distribuída e em seguida a gente tivesse um surto de mortes, de efeitos colaterais, etc., sem que essa compra sequer estivesse dentro da lei ou aprovada pela Anvisa. Ele seria chamado de genocida, coisa que aconteceu de qualquer forma, mas tudo bem, ou de coisa até muito pior. E aí, até com certa razão, Fazer a compra de uma vacina que até então estava sendo usada em caráter emergencial e que nem o próprio laboratório que criou a vacina se responsabilizava por efeitos adversos ou até por morte, seria uma completa loucura, na minha opinião. E de qualquer forma, mesmo que o presidente quisesse fazer isso, ele não poderia pela lei brasileira. E, bom, o imbróglio foi resolvido em março desse ano com a aprovação de uma lei que autorizava o governo brasileiro a comprar vacina nessas condições. E que a empresa vendedora não seria responsabilizada por eventuais danos aos vacinados. Essa lei foi criada e o contrato foi assinado logo em seguida. Ou seja, o governo, mesmo sabendo que teria que arcar com eventuais problemas que essa vacina poderia causar, autorizou essa compra, Porque entendeu-se em algum momento, por algum motivo, que esses danos seriam menores do que as mortes pelo vírus chinês. Uma das acusações da oposição é que essa alteração não precisava ser feita por lei, e sim por uma medida provisória. E, como a gente viu, o governo estaria cometendo crime de responsabilidade assinando o contrato. Com uma MP, ele conseguiria resolver, em tese, o problema da Pfizer, mas não o seu próprio problema, Então, como a gente pode ver, essa tese, na verdade, era mais uma armadilha para o impeachment do presidente, Mas vamos supor, então, que o Bolsonaro decidisse fazer a tal da MP em agosto, como apontam como sendo os inícios das tratativas. O governo compraria a vacina, pagaria antecipado boa parte, que inclusive essa era uma exigência contratual, e esperaria os estudos para saber sobre a real eficácia da vacina. Então, olha o absurdo. Primeiro você compra a vacina, gastando aí uma fortuna de dinheiro público, e depois você espera para ver se ela dá certo ou não, para ver se ela vai matar, para ver se ela não vai ter nenhum dano, algum efeito colateral. E uma boa parcela das pessoas vacinadas, em uma boa parcela das pessoas vacinadas, e o laboratório teria que suspender essa venda,
Então, na verdade, alguns países europeus fizeram isso, o que, na minha opinião, é um ato totalmente irresponsável. E aí o que aconteceu? Eles ficaram sem a vacina, porque a Pfizer atrasou muito a entrega. Tá, mas ok, vamos supor que a Pfizer não atrasaria a entrega no Brasil. Quando ela poderia ser realizada? E agora começa o outro erro na narrativa da oposição. A Pfizer criticou publicamente os critérios de aprovação do uso emergencial da vacina pela Anvisa. Ela disse ser mais fácil aprovar o uso definitivo quando seu uso fosse aprovado em órgãos internacionais. Então, foi o que a Pfizer fez. Ela desistiu da aprovação do uso emergencial no Brasil e, com a aprovação do uso emergencial pelo FDA, pediu a autorização definitiva na Anvisa. Essa autorização veio em fevereiro deste ano, de 2021. E vamos destacar aqui que o Brasil foi o primeiro país do mundo a autorizar o uso definitivo da vacina. Portanto, qualquer vacinação com a Pfizer poderia acontecer somente em fevereiro. Ou seja, se você lacrou aí a morte do Paulo Gustavo na conta do Bozo, por exemplo, já pode deslacrar. Mas vamos em frente, tá? No início das negociações, o Brasil estava comprando 70 milhões de doses da vacina, que, segundo o depoimento do próprio presidente da Pfizer, seriam entregues da seguinte forma: 18,5 milhões de doses até julho de 2021, 51,5 milhões de doses até o fim de dezembro. Depois, com o contrato assinado em março, o Brasil garantiu 100 milhões de doses, né, que seriam 15,5 milhões de doses até julho de 2021 e 84,5 até o fim de setembro. Então, como a gente pode ver, apesar da primeira entrega ter 3 milhões de doses a menos, a segunda entrega foi adiantada em 3 meses com 30 milhões de doses a mais. E a primeira entrega menor foi uma escolha da própria Pfizer, né? Como a Pfizer atrasou muitas entregas ao redor do mundo, ela mesma preferiu fazer um contrato mais conservador. Mas, segundo o presidente disse na CPI, se houver estoque, por acaso, né, se sobrar ali no estoque, essas vacinas serão entregues com antecedência. Portanto, a narrativa da crítica tem muito mais de fantasia e tentativa de adivinhação do que realidade, né? Por outro lado, o governo que supostamente odeia vacina continua se destacando aí no mundo, pelo mundo, porque hoje o Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo e acaba de assinar mais um contrato com a Pfizer, comprando mais 100 milhões de doses. Qualquer outra versão que vocês encontrarem que fuja do que foi dito aqui é mais uma mentira mórbida da oposição e da mídia mainstream doente que quer a qualquer custo o impeachment do atual presidente da República. Então, não seja você mais um soldadinho aí do afegão médio, tá? Vá sempre atrás da verdade. E por hoje eu fico por aqui, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.